Bom dia, meus amigos, amigas, pessoas que porventura estão aí, né, me assistindo, né? Eu vou me apresentar, talvez seja bom eu falar alguma coisa de mim, né? Moro no Rio Grande do Sul, sul do Brasil, né? Tenho uma vida relativamente estável, né? E alguns anos de caminhada cristã, né? E Deus me chamou para gravar vídeos. Na verdade, Deus pediu para mim pregar, né? E aí acabou que eu tô nesta fase atual aí de gravar vídeos, porque para mim, de certa forma, eu não quero dizer assim que é tão fácil, não. Exige dedicação, exige, por vezes, consagração, jejum, mas é uma maneira que eu senti assim que eu posso ser mais eficiente, né? Porque pregar em igreja, né? Eu tenho experiência. A pessoa que já está na igreja, ela já está abrigada praticamente, né? Já tem acesso à mensagem da pregação e a um pastor, um obreiro, enfim. Mas a minha ideia, a minha visão é os Campo Branco, né? Jesus falou, olha, são poucos os ceifeiros, né? Os campos tão brancos. E é isso aí. Então não sei para onde vai essa mensagem, mas eu creio que Deus vai usar e muitas pessoas talvez vão ser edificadas, né? Vão receber virtude, força. Mas o tema que eu trato hoje, pessoal, vamos ver aqui. Aqui eu tenho um sistema de luz muito moderno, né? Enfim. Mas a questão é assim, né, pessoal? Vamos em parte, nós não temos pressa, né, pessoal? Eu acho assim que a pressa é um indício que a coisa não está muito legal, né? Pressa, pressa. Né? Vamos aqui, vamos ver. Né? Vamos ver esse fundo musical aqui. Né? Não importa o quão complexo seja o seu trabalho. Com o WordPress.com ele fica simples. Então é isso aí, pessoal. Talvez o nosso amigo aí, o Cícero Euclides, está ao vivo, né? Parece que sim. Tocando seu teclado aí, ó. Beleza, né, pessoal? Aí, ó. Então nós temos já um colaborador aí junto, né? Eu diria assim como se fosse na igreja o baterista, o tecladista, né? É bom, né? Mas veja só como Deus está facilitando, né? A expansão do Evangelho, né? Isso aí é uma bênção, né, pessoal? Uma vez nós tivemos uma experiência lá no país do Uruguai. Eu falo porque é uma realidade e é bom que as pessoas saibam, né? Mas o trabalho que deu para fazer um jornal, primeiro editar, né? Escrever, fotos e antes mesmo disso coletar as informações, né? Tem que saber o que tu vai publicar, né? Eventos. Na época que eu estava lá, o presidente Fernando Henrique passou por lá, né? Justamente foi o ano de 1997, por aí, eu acho que 96, Fernando Henrique passou por lá. E aí eu como jornalista, né, eu tinha uma máquina, uma máquina bem simplesinha, né, uma máquina russa, das mais baratas, como é que é a Zenith. E eu tentei tirar foto e não conseguia, ele caminhando no meio da multidão, não funcionava, não. Ia ficar assim,
enfim, não ia ficar muito definido, né, o presidente, enfim. E os dois presidentes, o presidente uruguaio, eu agora não me lembro bem se era o, não sei, e o presidente Fernando Henrique, né? O presidente do Uruguai era um senhor de idade. É bem fácil olhar, fazer uma busca no Google que a gente já descobre, né? E aí, os dois caminhando ali na Praça Internacional, aquela multidão, os guardas, guarda-costas, evidente, sempre tem, né? E eu ali tentando tirar foto, não consegui. Daí eu me posicionei na esquina da Sarandi, assim, logo na descida, né? E fiquei ali esperando. E o carro, quando veio, foi passando e eu acompanhei ele, assim, questão de 1,5 m, né? E ele sentado do lado do presidente do Uruguai, e eu tirei a foto. Então eu tenho a minha trajetória jornalística, vamos dizer, né? E saiu no jornal. E dá para ver, embora que o presidente ele saiu assim, ele saiu virado com a mão para o lado de lá, né? Não para o lado do meu lado, né? Mas dá para distinguir claramente que era o presidente Fernando Henrique, né? Engraçado que tem a ver com o tema que eu me propus a falar, né? Ideologias, né? E naquela época era, enfim, o Uruguai sempre foi um parceiro, né? O país Uruguai sempre foi um parceiro do Brasil. Claro, teve governos assim mais de esquerda, de direita, aquela história que a gente está cansado de ouvir, né? Daí, mas sempre foi um parceiro, né? Até pelo fato de que o Uruguai é um país pequeno, né? Territorialmente e sei lá, mas não é tão subdesenvolvido como se pensa, né? Eles têm fábrica de todas as áreas, na alimentação, na parte elétrica, eles têm também assim algumas especificações diferentes, né? Os aparelhos uruguaios, os aparelhos brasileiros têm alguns detalhes que são diferentes, e é toda a indústria aí, né? E, enfim, na construção civil tem diferenças, né? Tem diferenças, enfim, né? Por exemplo, construir uma casa no Uruguai é um processo diferente do Brasil. Lá tem as leis, por exemplo, a pessoa tem que ter existe enfim, eu não vou entrar muito nos detalhes, mesmo porque eu não sou tão conhecedor, né? Mas aí o que acontece, né? Teve essas fases aí que eu passei, no caso, na época lá, o presidente brasileiro esteve lá. Então isso aí, a gente participou assim da realidade político-social naquela época, né? A gente participou, a gente tocou em temas até, sei lá, em muitos temas. Esse jornal circulou até, não duvido que entrou lá em Brasília, porque eu enviei o jornal. Eu fiz assim, dobrei o jornal umas 3, 4 vezes e botei uma etiqueta assim. Então a pessoa que recebeu o jornal, ele mesmo vai deslacrar, vai abrir o jornal, eu creio, né? Eu suponho, né? Eu poderia ter botado de repente um papel assim, e botado etiqueta, mas eu preferi, né, garantir assim a lisura. O cara chega, pega o jornal e ele mesmo vai deslacrar, né? E mandei para alguns deputados na época, eu não conhecia muito, eu procurei num guia telefônico, eu descobri os nomes lá, presidente tal partido, e mais tal partido, e enfim, foi, né? Então, e até para o pessoal ver que a igreja é algo vivo, né? Ela opina, ela transmite conhecimento, ela se posiciona, né? Mas, até pelo fato que eu comecei essa live e denominei ideologia e fé, né? Eu acho que eu devo tocar
tocar nesse assunto, né? Trabalhar esse assunto. Porque, assim, ó, eu não fui para o Uruguai para defender ideologia. Não. Eu fui para edificar a fé, para defender a liberdade evangélica, para trazer assim, uma ideia assim, de unidade, inclusive, né? Porque o nosso jornal ele circulava na fronteira brasileira e uruguaia, né? Nós não tínhamos assim um patrocinador forte lá, né? Um ricaço, ou sei lá, um grupo político nos apoiando, nada, né? Então isso transmite credibilidade, né, pessoal? Certo? Porque o que acontece hoje em dia, né? A igreja começou a se engajar na política, entendeu? A igreja começou a defender bandeiras, né? E o presidente naquela época, o Fernando Henrique, ele era muito sábio, porque ele era um cara diplomático. Eu tenho assim, muita admiração pelo tempo que ele foi presidente, né? Porque ele entrou assim depois daquele sistema militar e sabe? E ele soube assim se relacionar bem com todas as classes, com todas vamos dizer, os viés políticos, né? Mas o que acontece, tá? Hoje existem pastores, né, engajados em defender grupos políticos, né? Linhas, ideologias. Então a gente vê assim, vamos supor que se eu fosse para o Uruguai e naquele tempo lá eu me engajasse com tal partido, com tal tendência política e demonstrasse e defendesse, aí o que o pessoal ia dizer? Pô, olha esse cara aí, ó, olha aí, ó, é evangélico, mas, né, as pessoas se dão conta, as pessoas não são tapadas, burras, né? Elas veem claramente a tendência, para onde, né, sopra o vento, né? De repente tu omite uma coisa, mas a outra coisa tu exalta. E no caso da Bíblia, no caso da fé, da religião, né, da essência da pregação do Evangelho, nós temos que defender o quê? Né? A visão de Cristo, né? De Jesus. Qual que é a visão de Jesus? Ele não pendeu para lado algum, né? Ele poderia de repente ter lá uma simpatia lá com o movimento de libertação israelense, como se diz, né? Hoje tem a OLP, um tempo atrás, né? O Yasser Arafat, um movimento de libertação da Palestina. Tinha gente que se identificava e lutava e defendia e se identificava com esse cidadão, esse líder político, né? Mas Jesus não fez isso. Ele não se aliou nem para um lado, né? Nem para os zelotes, nem para os romanos, né? Não. Ele sabia que o plano dele era superior. Não é aqui essas disputas inferiores, não. Entende? Então, aquelas pessoas que tiveram sucesso, assim vamos dizer, que se sobressaíram, justamente foram pessoas que passaram por cima dessas picuinhas aí, né? Esquerda, direita. Aí o cara diz assim, ó, o pessoal lá defende o aborto, então é comunista, é de esquerda, mas nem sempre. Se a gente for analisar friamente, mas a visão que o pessoal é uma visão superficial.
Aí o cara fala lá de liberalidade sexual, é comunista. Mas justamente os comunistas são os mais ortodoxos na questão sexual. Então, quer dizer, tem um monte de coisa aí que não encaixa, sabe? Eu, pelo fato de eu ser descendente de russo, muitas vezes eu defendo, sim, né? Pessoas que dizem assim, comentários assim, que praticamente jogam assim, colocam os russos como se fosse um bando de sei lá, de cruéis, de pessoas sem, sei lá, sem sentimentos, sabe? Não é assim. Não é assim. Entendeu? Esses tempos eu falei uma coisa assim, eu disse assim que a crueldade não tem país, não tem, sabe, não é, tal grupo é cruel ou tal grupo não é cruel, todos são cruéis. Os americanos foram cruéis quando dizimaram lá os índios, faziam contratos, assinavam lá, faziam, sabe, vinha lá o índio, o chefe lá, né, entendeu? E fazia uma cerimônia e botavam lá livros e assinavam e não cumpriam, por fim dizimaram praticamente. Inclusive eu creio que no plano espiritual os americanos estão colhendo maldições, assim pela forma como, sabe, não tiveram misericórdia. Tribos inteiras dizimadas, sobrou um que outro lá, assim, uma feição de índio e pronto. Né? O território americano era habitado por tribos, e não eram tribos assim subdesenvolvidas, eram gente que tinha um nível intelectual avançado. Chegou ao ponto assim que, né, o Último Moicano tem um livro aí, Não Enterre Meu Coração na Curva do Rio, é excelente. E sem contar outras coisas que aconteceram na história americana. Os russos também, crueldade, em vários momentos crueldade, né? Os alemães também, crueldade, mataram assim praticamente toda uma geração ali dos poloneses, eles dizimaram milhares. Então não é prioridade, não é assim privilégio, é uma característica que está em toda a humanidade, né? Talvez o Brasil, não sei, não desenvolveu muito em guerra, sei lá, tem assim tipo uma característica mais pacífica, eu creio, né? Eu creio, no sentido até mundial, né? O Brasil não é um país assim, sabe? Mas mesmo assim, entendeu? Na história a gente sabe de crueldade, de exército romano, né? Os persas, enfim, né? Conquistavam assim um exército e matavam a liderança toda, decapitavam, cortavam os dedos. Então crueldade é crueldade. Não é de lado direito, de esquerda, é a mesma coisa, tudo. Né? Nós temos aí, podemos fazer uma pesquisa, nós vamos se dar conta disso. Né? Mas o que acontece? Né? Eu creio que a área mais, vamos dizer, pacífica no mundo é aqui a nossa região, é Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. Nós temos laços culturais, nós temos assim muitas coisas em comum, né? E eu creio que misteriosamente os planos de Deus no futuro, Deus vai usar essa nossa região aqui, não sei como, mas eu creio. Eu tenho uma convicção assim que nos últimos dias o desfecho vai acontecer por essa região aqui. Entendeu, pessoal? Isso não é profecia, eu não sonhei, mas eu tive muitas experiências,
na nossa fronteira aqui, Brasil, Uruguai, Argentina, né, Paraguai. E tem aí um mistério, entendeu? Né? E então, mas aí o que acontece, né, pessoal? Né? A gente vê hoje em dia pastores, né, defendendo assim argumentos preconceituosos, sabe? Assim, tipo assim, desprezando uma cultura, exaltando outra, né? Bem, uma coisa assim bem carnal, vamos dizer, né? Já não é mais espiritual, não é, né? Aí a pessoa diz assim, fala mal de um país, de um sistema político, quer dizer, ele simplesmente, ele já está, vamos dizer, biblicamente, assim, espiritualmente, ele já está contaminado, né? Vamos lembrar ali daquele homem, né? O pastor, eu creio que era pastor ou missionário, não sei, o David Wilkerson, né? O nome dele certinho não sei pronunciar, Wilkerson. Ele lançou um livro, assim, um livro meio pequeno, assim, formato meio de bolso, e circulou no mundo, e o testemunho dele andou, e pá, quem que não soube desse indivíduo, né? Aconteceu na época ali do sistema fechado russo, ali o sistema ali, o muro de Berlim, ali depois, né, a cortina de ferro, como se dizia, né, o muro de, né, enfim. Então o mundo estava separado, dividido. Então esse pastor, ele contrabandeava Bíblias, né? Ali no leste europeu, ali os países fechados e tudo. E havia todo um clima assim, espiritual, político, de perseguição, né? de controle, vamos dizer, de espionagem até, né? Pô, se espionava tudo. E aí ele entrava com as Bíblias lá, escondida, e foi, devagarinho ele foi. Mas sabe, o pessoal é assim, eles não têm aquela, às vezes, perspicácia de entender as coisas. Vocês pensam que eles não sabiam que o Wilkerson transportava a Bíblia? Sabiam. Mas eles assim faziam vista grossa, né? Os ali, a fronteira, os policiais, enfim, né? Porque depois que tu sabe de uma vez, pronto, aquele cara já está fechado. Aquele ali é traficante ele traz droga lá da Bolívia, né? Pronto, já um comunicou para o outro já está registrado ali no computador, foto, uma moradia, residência, idade, filiação, está tudo revelado. Aí outra vez que ele atravessa lá numa outra fronteira, já estão sabendo. Não é assim, o pessoal não é bobo, as autoridades não são bobas. Sabe, o sistema de comunicação hoje é tão rápido, naquela época já era rápido. Então, mas o que as autoridades sabiam? Que o Wilkerson não entrava na Rússia para defender capitalismo, falar mal do sistema comunista. Não. Era genuíno, o sentimento dele era amor pelas almas. Ele não queria, sabe, chegar lá com o papo dele furado. Porque esse sistema de vocês aí é do diabo. Satanás controla esse lugar aqui. Você não tem liberdade, sabe? Esse papo que todos sabem, né? Aquelas pessoas que pensam assim, que eles vão ir para outro país para levar o sistema político deles. Lá no meu país é melhor. Lá nós temos liberdade. Lá isso e aquilo. Então, né? Aí o cara discute um pouquinho, já larga de mão. Aí esse cara não vem falar de Jesus. Não. Ele está com interesses, né? De defender lá o partido dele, o país dele, o sistema dele.
cara vai para a África, esquece do Brasil. Tu vai lá jejuar, orar, tu vai ensinar as pessoas, tu vai dar instrumento para as pessoas vencer as forças contrárias, os demônios, as maldições. Tu vai ensinar as pessoas como combater, né? Como abençoar, como controlar a boca, como mudar o modo de pensar, mas não defender ideologia em partido. E eu tenho até colegas meus de seminário que estão nessa aí, defendendo o grupo tal, né? É tipo assim, vamos dizer, lamentavelmente não vão ter muito resultado, não vão ter. Aí tipo assim, tu dizer assim, ó, tu chegar assim e dizer, olha, eu gosto mais dessas pessoas aqui. Aquelas ali eu não gosto muito. Por isso. Aqueles lá não, aqueles eu gosto. Aqueles são melhores. Aqueles lá, meu Deus, aquilo não serve. Aqueles estão tudo condenados, aquilo, né? É um povo atrasado, burro. Então, quer dizer, o teu discurso não é mais evangélico, não tem mais sal, entendeu? Não tem sal. Não é gostoso, não é saboroso. Eu oro por Israel, mas os palestinos isso aí não adianta orar, isso aí, eles são tudo atrasados. Estão tudo debaixo de maldição. Não, os de Israel não, se ele jogar bomba não importa. É Deus que permite e manda, eles têm poder, eles podem fazer o que eles querem. Né? Será que nós vamos pensar dessa maneira? Tem misericórdia, ora por um, ama um e o outro tu não, sabe, despreza. Quem é que carregou a cruz de Jesus? Né? Foi uma pessoa lá de pele escura, né? O nome dele, qual é a nacionalidade dele, está até na Bíblia. Né? Mas não era judeu. Era uma pessoa de pele escura lá, talvez lá em um país lá, Etíope, não sei o que. É bem fácil. Pesquisa na internet. Tem pastores aí que já sabem. Poderiam até responder na hora. Tem uma mente prodigiosa, mas tendenciosa, vamos dizer, né? Tendenciosa. Claro, naquela época o sistema era fechado. Né? Eles não queriam que entrasse pessoas aí, sabe, entregando folhetinho e defendendo país e partido, e ideologia e coisa arada. Não. Agora o Winkelson, ele não estava interessado em ideologia. Ele queria levar a palavra. Ele queria, sabe, um amor genuíno, verdadeiro. Né? Aí o cara, quer fazer a obra de Deus, mas o discurso dele é político. O que adianta? Ou de repente se une a grupos, né, por algum interesse, um favorzinho aqui, um favorzinho ali. E aí quando vê, o ministério dele afunda, já não tem mais unção, já não consegue mais conciliar com os amigos de tempo atrás, irmãos, já não dá mais certo, porque aí já tá outros interesses em jogo, sabe? É isso aí. Agora, você pode dizer assim, tá, mas e a tua ideologia? Tu tem ideologia? Eu tenho. Meu pai, ele gostava de uma pessoa, ele era um político, ele era muito defensor da causa, por exemplo, da educação das crianças. Ele era enfático, ele era veemente, ele era assim, ele se agarrava, né, nessa questão assim, de unhas e dentes. E não só ele acreditava e defendia essa ideia, como ele praticou. E por algum tempo, sabe, ele teve vitória, sucesso.
há muitos anos atrás, ele já partiu, né? Mas esse político, ele foi governador do estado, aqui do nosso estado. E ele, o que ele fez? Naquela época tinha muita cidadezinha pequena, ainda as cidades não desenvolveram, eram povoados, assim, tinha muito povoado, e, né, os municípios ainda nem estavam bem definidos. Isso lá pela década, exatamente eu não vou dizer porque eu posso errar, mas talvez anterior à década de 70, né? Tipo 60 e pouco. E ele, o que ele fez? Ele investiu em pequenas escolas embrionárias, assim, escolas pequenas, em todo o estado. Se não me engano, havia mais de 1000 escolas que foram erguidas. Não era escola de luxo, não era escola de material, de alta sofisticação, não. Eram escolas humildes. O nome que se deu até para essas escolas, Brizoleto. E aí o que acontece? Naquela época nem professores, havia muitos professores. Foi um boom assim, de crescimento, né? A minha mãe, ela justamente entrou nessa época. Ela estudou nas freiras, ela fez um cursinho ali e tal, e se especializou, e ela entrou como professora do estado. A minha mãe, por exemplo, ela dava aula lá no interior, e vinha de ônibus lá, e dava aula lá, e dava aula lá. Praticamente a professora, ela era a chefona da escola, dava para 2, 3 turmas, e foi aí que começou o crescimento cultural, talvez, né, do Rio Grande do Sul. Quantas vidas, quantas pessoas foram instruídas. Então, não era só de boca para fora, né, o discurso do Brizola. Ele fez. A minha mãe um testemunho que ela saía de manhã, quando eu nasci, eu era menininho, talvez uns 2 anos e meio. Eu me lembro vagamente que quando ela saía de casa para ir para a escola, eu fazia um escândalo, eu fazia um escarcéu, como dizia uma amiga nossa, fazia um escarcéu. Gritava, e chorava, esperneava, batia na porta, meu Deus. E o meu pai, o que ele fazia? Ele me trancava assim, a alfaiataria do meu pai era uma peça na esquina, e ele nem vinha me ver, sabe, nada. Aí foi um tempinho assim que eu espernei, e chorei, e batia, e gritava, e quando vi, como meu pai não vinha me ver mesmo, e a mãe foi igual, e pronto, acabou que eu parei sabe, eu desisti da ideia, né? A minha mãe saía de manhã cedinho, às vezes chuva, às vezes vento, frio, e ela ia lá na escolinha dela, quilômetro 3 na época da aula dela. Tem até pessoas aí, ó, aqui na cidade que ela lecionou, deu, sabe? Foi uma pessoa dedicada. Né? O Leite, talvez, ele é meio assim, meio nessa parte, ele é um pouco ignorante, vamos dizer, né? O governador Leite, porque ele não sabe bem a realidade do professor, sabe? Sabe o que é dar, não sei se a minha mãe deu 30 anos ou 35 anos. Aí depois ela fez faculdade, ela acrescentou mais algo no currículo dela, ela fez faculdade de História, mas mesmo assim, mas ela sempre deu aula para, assim, classes primárias, vamos dizer, né? E aí, pessoal, né? Era toda a responsabilidade era no professor, às vezes não tinha estrutura, não tinha, assim, diretor, não tinha merendeira, não tinha... A minha mãe, às vezes, naquela época, por exemplo, a minha mãe conta que tinha crianças infestadas de vermes, a ponto assim que aqui dentro, nos dentes, os vermes, né, entendeu? Já estava assim, quase já florando os vermes. A mãe viveu essa realidade.
Assim a pessoa de repente é chamada, professor, vem cá, que a fulana vai ter o filho aqui e vem ajudar, minha mãe ajudar num parto. O Leite não entende dessas coisas, sabe? Ele é já mais do tempo moderninho e tudo mais, né? Já mais light, tudo. Mas o que os professores naquela época era a base de tudo. As escolas, né? Sustentaram, seguraram, sabe? Toda uma geração ali. Era a responsabilidade de um professor, às vezes, né? Às vezes pegar e botar duas salas e revezar, atender dois. Meu Deus! E eu sei que a coisa não é fácil, porque eu experimentei também. Eu cheguei um tempo aqui que eu dei aula aqui no Machado de Assis, aqui da minha cidade, já para uma turma mais, né, mais qualificada, vamos dizer, faculdade, né? E olha, para tu ter autoridade numa sala de aula, não é de qualquer jeito. Pelo amor de Deus. Se tu não provar por A mais B que tu tem razão, que tu tem autoridade, a pessoa não vai te obedecer. Se tu não tiver, assim, vamos dizer, unção, não tiver qualidade, quando vê os alunos estão aí subindo nas mesas e batendo nos professores. Eu não quero dizer assim que isso aí é sinal Tem professores que são colocados assim praticamente numa jaula, leões, entendeu? E sem contar, né, que as próprias autoridades muitas vezes não, sabe, colocam o professor assim como coisa secundária. Aonde que é forjado o caráter da pessoa? Aonde começa a ser forjado? É na sala de aula. É na sala de aula. Hoje, por exemplo, sei lá, tem tanta coisa aí, né? Chegou um ponto assim que pessoas diziam que não era necessário professor. Pega lá, contrata uma pessoa, um professor particular, lá ensina teu filho em casa. Já pensou? E tem gente que acredita nisso, que o professor, ele é o quê? A escola virou núcleo comunista, a faculdade virou núcleo comunista, que nós não podemos mais sabe? Assim, depreciam aquilo que tem valor. Olha o Japão, o professor, ele é honrado. Diz que lá o imperador, a única pessoa que não se abaixa para o imperador é o professor. Não faz aquela reverência de se abaixar. Tamanha, né? Não é fácil. Hoje tu ser um professor sei lá, é uma cruz tremenda. De repente vão te desafiar, vão isso, vão aquilo, os pais. O que o professor falou? Pá, esse professor é comunista. Esse professor, sei lá, porque o comunista não tem muito a ver com... Não sai aí falando mal do capitalista, porque, sabe, enfim, faz parte do jogo político, mas, né? Sabe? Mas é justamente o professor, as virtudes do professor é que vai espelhar nos alunos. O aluno vai dizer assim, eu quero ser no futuro, eu quero ter essa autoridade que esse professor tem. Eu quero ser parecido com ele. Sabe? E vai tentar absorver, né? Tá, isso aí é um pouco do foco, né? Professor e ideologia, mas vamos ver. E o pastor? E o pastor, se ele não tem unção, não tem autoridade também na igreja, também é a mesma coisa.
né? Por exemplo, se tu vai corrigir alguém, chamar a atenção de alguém, ó, o cara ali fez alguma coisa, eu sei aqui pelo prédio onde eu moro, às vezes eu tenho que usar um pouco mais de autoridade, mas se eu não tenho unção, se a minha vida tá de qualquer jeito, o pessoal ri da minha cara. Ri da minha cara. Entendeu? É. E outra coisa, né, pessoal, não é só o professor, é o policial, né, é o delegado, né, é o funcionário público também, né, é a merendeira da escola. São autoridades. Se o jovem, por exemplo, não respeita a autoridade, possivelmente ele está pegando o caminho errado. Né? Eu lembro de uma coisa que eu vi na internet. Uma criança, né? E aí a criança, não sei que maroteça ela fez, né? Aí eu queria me lembrar o que a criança fez. Mas a criança fez uma coisa e chegou o policial, né? Aqui no sul se fala brigadiano, né? Mas é um termo bom, assim, não é desmerecedor, né? Mas aí chegou, no caso, a polícia aí, né? Os brigadianos chegaram e encostaram o carro e chamaram pelo menino. Eu não sei o que ele fez. E daí o menino começou assim: não, seu delegado, eu prometo que eu não vou fazer mais isso, eu prometo. Ele ficou assim, sabe? Ele se humilhou, eu acho que, mas ele sentiu no coração dele que ele estava errado, que ele, né? Mas só que hoje em dia a gente vê, né, pessoas que na frente das autoridades, às vezes, né? Lamentavelmente, né? Mas é os últimos tempos, né? Aí nós não podemos fugir do que diz a Bíblia, né? Nos últimos tempos, pessoas assim desobedientes. A palavra assim, não tem essa palavra, mas é insolentes, entende? É praticamente uma pessoa que não respeita mais a autoridade, não aceita mais, sabe, disciplina, tanto na sociedade, na igreja, no comércio, em tudo. São rebeldes. É terrível, né, pessoal? Então a gente tem que pensar, né? Será que nós estamos levando a mensagem da cruz ou as nossas ideias, as nossas ideologias, né? Porque o mistério de Deus, de repente o cara lá é direita, não sei, ou é esquerda, não sei. Então para muitos na esquerda eles não creem em Deus, né? Tem gente que acredita nisso, que lá na Rússia eles não acreditam em Deus. Tem gente que pensa assim. Mas aí, assim, o que não segue princípios cristãos também, tem gente que acredita nisso. Né? Mas aí nós vamos fazer essa análise, né? Será que, e se Deus te chamar para outro lugar que tu despreza, inclusive, que tu não concorda, que acha que Deus pode fazer isso. Deus te levar lá para tal lugar e te mostrar e mudar teu pensamento e lá tu ter que aceitar muitas coisas que, né? Se tu for analisar até a questão do aborto mesmo, e se tu for analisar friamente, tu vai ver que tem jovens que são submetidas a engravidar de uma pessoa que elas nunca quiseram, que não estava no plano delas, que elas não desejavam, que elas
talvez até odiavam, mas são submetidas. Vamos supor, tu é defensor, não, eu sou contra o aborto. Beleza, tudo certinho, sou de direita, contra o aborto. Aí a tua irmã ali, né, chega lá um fulano de tal, um vadio aí que anda na rua aí, que não presta, vamos dizer francamente, e submete ela e ela engravida do cara. Aí tu vai ter a vida toda o teu parente ali, um fulano lá, né? Pensa bem. A gente não quer, lógico, uma criança que está sendo desenvolvida no útero, né? Mas tem muitas situações, pessoal. É muito fácil tu rotular, tu dizer que esse grupo é assim, esse grupo é assim. O meu grupo não tem disso, nós somos tudo diferente, nós somos mais cristãos, os nossos princípios são mais... Mas olha, pessoal, vamos buscar aquela palavra que diz na Bíblia, com a medida que tu medires, tu será medido. Entendeu? É muito fácil tu medir os outros e você depois. A mesma regra que tu usou com os fulanos, vamos usar contigo. Né? Uma coisa que eu sei, e é verdadeira, e a Bíblia diz: misericordiosos. Entendeu? Às vezes a gente é severo, né? Mas o Senhor conhece o nosso coração, a nossa mente. O Senhor conhece tudo. E às vezes, quando Ele tem alguma dúvida, sabe? Eu vou dizer para vocês, não pense que o Senhor também não, às vezes não pensa assim, mas será que esse cara, ele vai suportar? E será que ele não vai me negar naquela situação? E eu vou fazer um teste, eu vou fazer uma provinha. Ele fala muito que ele me ama, ele diz que ele é muito certo, ele fala para todo mundo que ele é fiel, que ele é, entendeu? Ele aprova só coisa boa, mas eu vou testar ele, vamos ver se ele vai passar na prova. O Senhor faz. Aí o Senhor prepara tudo, né? Ali quando vê a pessoa tá lá no meio assim, e a fornalha, né, como se diz, o cadinho, né? O Senhor bota fogo, derrete o ouro, a prata, e aí ele pode separar tudo que não presta ali, né? Aqueles resíduos assim que não são a escória, no caso, né? Existe, o Senhor faz. Mas se depois da prova, né, quando vê a pessoa murmurou, porque não é, né? Aí quando vê, né, o Senhor diz: pois era tão bom antes, mas agora quando apertou a coisa, tu pulou fora. E às vezes a pessoa passa na prova e muito mais, a pessoa vai se alegrar, né? O Senhor me provou e eu resisti. E aí tem a bênção também, né? Aí o Senhor diz: olha, eu vou ter que liberar essa bênção para ele. Mas o outro lá, né? Como diz assim o gaúcho, era só papo. Era da boca para fora. Nós temos os crentes aí, papo, boca para fora. Bota uma prova lá para ver, né? Se ele não vai sair num soco lá com o cara. Então é isso, né, pessoal? Porque a Bíblia diz assim, como Paulo dizia, né? Ser aprovado, né? A pessoa que quer fazer a obra de Deus, que quer pregar, sei lá, isso é bom, mas ela tem que saber equilibrar, separar, né? Isso aqui realmente, né, é a essência, é o que a Bíblia pede, eu vou fazer isso. Agora, coisas assim, secundárias, passa por cima, né?
Isso não vai, na verdade, influenciar na conversão de uma pessoa. Não. Né? Porque o Espírito Santo, né? O Espírito Santo não é um ser político. O Espírito Santo é um ser... ele transmite a essência da palavra. Ele não está preocupado com... Né? Mas é o que acontece, tem tanta coisa, nós podemos ficar mais umas 2 horas aí falando, né? Eu acho que deu para entender, né, pessoal? Né? Deu para entender. Outra coisa, o pessoal pensa assim, a igreja tem que ser do meu jeito, como eu penso, e seguir por esse caminho, tem que ser assim, né? Às vezes tem pastores, tem ministérios que têm essa visão, mas a verdade é a seguinte, que a igreja, ela se dividiu. Se Paulo não saísse lá de Jerusalém, lá da sinagoga lá, que tinha aquela visão de só cortar a ponta do, né? Fazer a circuncisão e mais não sei o que, e para ser crente tinha que fazer circuncisão. E aí quando Paulo viu que aquilo não era necessário, era desnecessário, inclusive atrapalhava no crescimento da igreja, né? Que o cristão que se convertia tinha que ser meio judaizado, e mais isso, e mais aquilo, e regra. E Paulo se deu conta, não, eu vou ter que largar de mão, né? Vou largar de mão. E aí ele foi para os gentios. E foi certo, porque aí a igreja começou a crescer, né? O Espírito Santo estava junto. Então, por vezes, Deus separa. A igreja cresce, fica cheio, muitos obreiros, maravilha, igreja grande. Nós somos a maior igreja da cidade, enfim. Aí quando vê, Deus manda lá um espíritozinho lá com a confusão das línguas, não foi? Foi os anjos que desceram lá e confundiram. Aí manda um espíritozinho com ele. Ou se desentende com o outro, não, mas tu é meio comunista. Não, eu não quero mais. Aí o cara pega e sai. O outro diz, não, tu aceita tal coisa, eu não aceito, então se separam. E aí o fulano sai dali e funda uma igreja lá. O outro funda uma igreja lá, ou abre um anexo, uma outra igreja, enfim. E quando vê a igreja está crescendo. Então essa história de ter divergência, ponto de vista diferente, isso existe. E tem que existir. Porque senão não já está tudo lá numa só igreja, talvez, né? Idolatrando talvez uma placa de igreja, um nome de igreja. Mas aí, quando vê, hoje nós temos aí vários ministérios, né? Alguma diferença aqui e ali, mas o importante é o quê? É o Espírito Santo. O importante é o Espírito Santo, né? A essência, né? A liberdade, enfim. Então é isso aí, né, pessoal? Fique na paz que, eu tenho que ter cuidado que qualquer apertãozinho aqui, quando eu não consigo introduzir a capa que eu fiz. Então, mas é isso aí, fique na paz em nome de Jesus, amém. Sábado, fim de semana, a semana está passando, pessoal. Outra coisa, você não nota que os dias estão passando rápido? A gente não se dá conta de tão rápido que está passando. O mês de janeiro foi assim, pá. Isso aí é um sinal. Nos últimos dias Deus vai abreviar. Nós estamos aí, pessoal, não é mais época de brincar, de crente, de evangélico, sabe? Vamos lá, fique na paz, em nome de Jesus, amém.